Boa noite ao meu amigo Eduardo, irmão, fraterno. Em seu nome, eu saudo a todos que fazem parte da direção desta casa de oração, o IERP. Boa noite aos amigos internautas que nos acompanham pela Facebook do IERP. Que o Divino Mestre Jesus, nosso modelo e guia, a espiritualidade superior, possam nos intuir, nos orientar no tema proposto para a noite de hoje. Antes de iniciarmos a nossa palestra, iremos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que nos ampare e nos proteja em nossa caminhada. Fechemos os nossos olhos, memorizando a imagem meiga do Rabi da Galileia. Respire lentamente, soltando o ar pelas narinas. Divino Mestre Jesus, aqui estamos buscando aprender os ensinamentos do Teu Evangelho, que a Tua luz possa nos iluminar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Abençoa, Pai amado, todos esses nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento. Derrame as Tuas bênçãos sobre esta casa de oração IERP e em todos os seus dirigentes. Que a Tua mensagem de esperança possa chegar nos locais mais necessitados do planeta Terra. Dai-nos as forças necessárias para que possamos vencer as barreiras existentes neste planeta de provas e expiações. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, antes de nós passarmos para o tema proposto, eu quero, neste momento, registrar de que no dia 3 de outubro comemorou-se a data de nascimento do nosso querido irmão Hippolyte Léon Denisart Rivail, que recebeu o pseudônimo de Allan Kardec. Foi um influente educador, discípulo de Pestalozzi, autor e tradutor francês. Notabilizou-se como um codificador do Espiritismo. Para ele, rendemos as nossas singelas homenagens de carinho e apreço. Parabéns, Kardec, pela passagem dos seus 151 anos. E o outro é o Giovanni di Pietro di Bernardone, que recebeu o pseudônimo de São Francisco de Assis, que no dia 4 de outubro foi celebrado o dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais. A esse espírito de luz, rendemos as nossas singelas homenagens de carinho e apreço. Parabéns pela passagem em comemoração ao dia consagrado a São Francisco de Assis. Então, meus caríssimos irmãos, que Jesus possa nos contemplar na noite de hoje, derramando os seus raios salutares em cada um de nós. O tema proposto para a noite de hoje é ser feliz. Vejam, que momento necessário para que todos nós sejamos felizes. E geralmente, eu coloco em minhas falas ou minhas palestras algumas perguntas.
sem necessário que as pessoas me respondam, mas façam a sua introspecção e se autorresponda. Então hoje eu tenho 3 perguntinhas para vocês. Você é feliz por aquilo que você faz? Responda para si próprio. Você é feliz por quem você é? Você é feliz? Verdadeiramente feliz? Então, meus prezados e caríssimos irmãos, são 3 perguntas que eu dirijo aos nossos irmãos internautas que estão neste momento a nos assistir, para que faça uma retrospectiva dos nossos momentos atuais, para que possamos termos consciência de mudarmos os nossos pensamentos e buscando Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas como reflexão, nós escolhemos o capítulo 2 do livro Vida e Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E com a permissão de todos, faremos a leitura na íntegra para que todos vocês possam sentir profundamente no seu eu espiritual. E o título do capítulo 2 trata da felicidade real. E ele cita lá no seu livro: procuraste a felicidade na terra através da fortuna, da autoridade, da fama, do prazer, e não encontraste. Apesar disso, as tuas experiências nesse sentido não se perderão, porquanto com elas adquiriste mais amplos caminhos de compreensão e discernimento. E continuas a buscá-la ardentemente. Anseias conservá-la contigo e não explicas por quê. Sabes que ela existe e não descobre nada. Queres retê-las em teus passos, ignoras como. Adivinhas que ela se fará alegria para sempre e não consegue vê-las. É que a felicidade real decorre da nossa união com Deus, e embora não saibamos definir as nossas emoções mais profundas, todos sentimos sede de Deus, de modo a desvencilhar-nos de todas as inferioridades que ainda nos assinalam a existência, a fim de vivermos em espírito e verdade o ensinamento do Cristo na oração dominical. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Em nossa redenção aos desígnios divinos, nas leis que nos regem, descortinaremos claramente a senda que nos conduzirá à felicidade autêntica, sonhada por nós em nossas mais belas aspirações. Meus prezados irmãos, a leitura que acabamos de ler, de fazer,
ela nos traz uma concepção de mudarmos a maneira de nos comportarmos diariamente, nos mostrarmos mais atenciosos às pessoas e nos tornarmos mais felizes enquanto estivermos a caminho da felicidade aqui na terra. Onde Emmanuel trata de um simbolismo representativo, onde ele coloca que as pessoas muitas vezes tornam-se ou se mostram felizes quando são ricas, quando são autoridades. A questão da fama, e aí nessa questão da fama vem a vaidade, vem o egoísmo, vem o orgulho. Com isso, atravessa a questão dos prazeres dentro de um contraste amplo, e onde ele trata a mais num desses elementos, simbolismo dessa leitura, ele diz: sentimos sede de Deus. Essa passagem de sede de Deus está lá na passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, onde ele se encontrava às 12 horas naquele poço, o calor era imenso, ele parou, os 3 discípulos que acompanhavam ele foram até a cidade de Samaria em busca de alimento. Mas Jesus tinha a certeza e a consciência que ele iria se encontrar com a mulher, com a samaritana. Todos nós sabemos que os judeus não se dão com os samaritanos. Há uma briga, né, há muito tempo, desde a época de Salomão. E Jesus vendo aquela mulher vendo aquela pessoa sentada ao lado do poço de Jacó, espantou-se que nunca tinha visto. E ao tirar os vasos para apanhar água, Jesus pede a ela e diz: dai-me de beber. Ela se espantou e disse: Senhor, eu sou samaritana e vós são os judeus. Vós sabeis que os samaritanos não se dão muito bem com os judeus, por isso me pedes da água. E Jesus diz: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Então, naquele momento, meus caríssimos irmãos, Jesus oferece àquela mulher uma água diferenciada que ia matar a sede, não a sede material, mas a sede espiritual. Então, foi esse encontro belíssimo da mulher samaritana no poço de Jacó com Jesus. No preâmbulo do livro Feliz, de José Carlos de Lucas, ele faz uma citação, uma reflexão de Chico Xavier. E ele nos diz: aprendi a deixar
os dias mais simples, mais leve, comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Vejam que exemplo belíssimo que mostrava a ele naquele momento a necessidade que tinha dele mostrar através daquela passagem. E ele se prontificou de imediato, dizendo que ele tinha aprendido a deixar os dias mais simples e descomplicados. Então, nós iremos lá para uma passagem das bem-aventuranças que ele diz: os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, naquele momento, ele tinha a certeza e a consciência que não tinha entendido a necessidade que se passava naquele momento. Ou seja, ele não sabia, ele buscava aprender o Evangelho de Jesus para modificar a sua sensibilidade própria e tornar-se mais feliz, isso pelo lado de dentro. Muitas vezes, nós temos uma concepção errônea de, às vezes, querermos mudar o nosso sentido externo, mas nós buscamos de maneira contemplativa de mudarmos o sentido correto da palavra. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele diz: qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e a resistir o arrastamento do mal? Então, um sábio da antiguidade, Santo Agostinho, no templo de Delfos, vos disse: conhece-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos dentro de cada um de nós? Será que nós conseguimos mudar essa concepção dos nossos dia a dia? Olharmos para os nossos semelhantes com olhar mais abrangentes e deixarmos de sermos mais orgulhosos? Esse é o sentimento de amar ao próximo como a ti mesmo. A poetisa Cora Carolina viveu 95 anos. Em um dos seus textos belíssimos, nos afirmou não saber se a vida era longa ou curta demais. E ela nos diz: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Vejam, meus prezados irmãos, a concepção espiritual que tinha aquela poetisa dentro de uma vibração espiritual. Ela não tinha a concepção no seu próprio interior de saber se a vida era longa ou curta demais para todos nós. E ela continua dizendo: mas sei
que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos os corações das pessoas. Vejam, que simbolismo amoroso que ela nos coloca a mudarmos a concepção interior para nós olharmos para os nossos semelhantes com olhos mais abrangentes, para que primeiro toque os nossos corações, para que os corações daqueles sejam tocados. Muitas vezes, basta ser braços que envolvem palavras que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia. Vejam o que Corá Carolina está dizendo para nós. Muitas vezes basta ser braço, que envolve palavras que conforta silêncio, que respeita, alegria que contagia. É a necessidade, meus prezados irmãos, que nós temos nos dias atuais de modificarmos o sentimento, o amor, a palavra, para que possamos sentir em todos os aspectos amplo o amor ao próximo. E ela continua. E isso não é coisa do outro mundo. É o que está, é o que dá o sentido à vida. Veja. Ela nos demonstra a necessidade que temos de mudarmos urgentemente as nossas concepções diante dos nossos semelhantes. Ou seja, olharmos com outros olhos diferenciados, com outros olhos de amor ao próximo, porque o próximo está próximo. É o que faz que ela não seja curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto dura. Veja o que essa poetisa está nos colocando nessa pequena passagem, que nós temos que mudar a nossa concepção diária, olharmos para os nossos semelhantes com olhos mais abrangentes de amor, de sensibilidade, para que muitas vezes aqueles que nos procuram, nós voltamos as costas e não os respeitamos, não nos demos a palavra a ele. Porque a palavra, meus prezados irmãos, muitas vezes é o bálsamo consolador daquelas pessoas que nos procuram, que às vezes não é nem a questão material, é simplesmente a palavra de amor, de aconchego e de mudança, e que às vezes a palavra muda o direcionamento daquela pessoa que às vezes ia se suicidar. Mude o sentido da vida que é bela. Olhe o seu próximo como o próximo é. É como às vezes nós entramos nas aeronaves, as aeromoças, no primeiro contato que tem com o passageiro, o que é que ela diz? Primeiro cairá máscaras na frente de vocês. Coloque, para que depois você coloque na pessoa que está ao seu lado. Então, é a necessidade que temos de mudarmos as nossas concepções diárias, mudarmos o nosso sentido de amor ao próximo. Essa intensa e verdadeira e pura condição é o que precisamos mudar dentro do nosso eu espiritual. Olharmos para os nossos irmãos com olhos diferenciados, com olhos de sentimento de amor, que rebusca aquele momento que muitas vezes as pessoas queriam ser levadas ao suicídio e com a primeira palavra as pessoas desistem. Porque a palavra remove montanhas, modifica a concepção de cada um de nós. Nós precisamos mudar a nossa primeira.
É por isso que se diz, primeiro cairá a máscara na frente, coloque, para depois colocar nos nossos semelhantes. É a necessidade, meus prezados irmãos, de escutarmos mais ainda o Evangelho de Jesus, essa palavra que modifica, que remove montanha em todos os momentos da nossa vida. É o bálsamo consolador, que serve para todos nós e para aqueles que os procuram, porque a palavra modifica o sentido das coisas. Este momento de rebuscarmos a necessidade de termos essa concepção de amor ao próximo, porque Jesus nos amou e ainda nos ama. É a necessidade que temos que introspectarmos dentro de cada um de nós, o sentimento próprio, aquele sentimento que busca a necessidade de amarmos os nossos semelhantes, é o bálsamo consolador, que nos tira muitas vezes das trevas, que nos leva a chegarmos diante de Jesus e dizermos: Pai, eu rebusco mudar o meu comportamento diário, para que eu tenha dentro de mim o amor próprio, porque o processo reencarnatório é necessário que se faz para melhorarmos os nossos dia a dia. Porque se não fosse isso, nós não estávamos aqui num processo modificativo de provas e expiações. Somos espíritos andarilhos, não sabemos até quando nós iremos passar por mundos mais evoluídos. Mas enquanto aqui nós estivermos, tentarmos mudar a concepção interior para que possamos receber os nossos irmãos de braços abertos, de olhos arregalados, sentindo o próprio eu, do próprio coração que emana essa felicidade entre nós. Esse é o sentido do Evangelho de Jesus, que nos coloca a cada dia essa mudança comportamental dos nossos sentidos da nossa palavra, porque a palavra é o bálsamo consolador dos momentos mais cruciais da nossa vida. Oremos, pensando sempre no amanhã, naquilo que nos busca o sentido na necessidade que os tem, mas não tem onde procurar, porque uma palavra modifica muitas coisas. Este alimento inefável que a gente coloca para os nossos irmãos que nos procuram. Esse evangelho belíssimo que Jesus nos coloca todos os dias, essa aprendizagem, para que possamos repassarmos os nossos dia a dias e recobrirmos a felicidade de estarmos orando em benefício daqueles que nos procuram. É essa necessidade que temos, meus prezados irmãos, de sentirmos Jesus dentro do nosso coração, de mudarmos a nossa concepção para que tenhamos uma abrangência maior do sentido da vida. Nós não teremos a vida se não buscarmos aos nossos semelhantes, aqueles que nos procuram, que nos buscam através de uma palavra, que uma palavra modifica o sentido muitas vezes. O amor próprio, amar ao próximo como assim. A palavra de Jesus nos demonstra esse bálsamo consolador, a mudança comportamental dos nossos sentidos através do Evangelho de Jesus. E lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Os espíritos respondem: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abandonar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. E aí, meus prezados irmãos,
É a necessidade que precisamos mudar o nosso sentido de pensamento, de palavras e obras, porque ao mudarmos o pensamento, a palavra e obras, nós adicionamos dentro do nosso espírito um bálsamo consolador que Jesus nos contempla todos os dias da nossa vida. E lá na parábola do talento, ele diz: pois aquele que tem, a ele será dado, mas o que não tem, até o que tem, dele será tirado. Então, veja o que o Evangelho de Jesus nos coloca diante dessas passagens que nós estamos vivenciando. A mudança comportamental dos nossos dias, o sentido mais amplo que nós temos que mudar. Meus caríssimos irmãos, esse é o sentido da vida. É rebuscarmos dentro de cada um de nós a felicidade, porque a felicidade está em cada um. Nós plantamos, nós regamos e nós colhemos. Se nós só plantamos o mal, nós iremos colher o mal. Nós plantamos a felicidade, nós iremos colher a felicidade. Se nós colhermos o mal, nós iremos. Se nós plantarmos o mal, só iremos colher o mal. É nesse sentido, meus prezados irmãos, que o Evangelho de Jesus nos mostra essa concepção de mudança comportamental dos nossos dias. Nós estamos passando por momentos difíceis, momentos que nos levam a fazermos uma reflexão diária, para que possamos mudar os nossos comportamentos sempre em nós e em nossos semelhantes. Vejam, no livro Contos e Contos de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Irmão X, que é o espírito Humberto de Campos, eles nos leva a fazermos uma reflexão dos nossos dias atuais em que estamos passando pelo processo pandêmico, onde nós temos o medo de nos aproximarmos das pessoas. E ele nos diz, nos leva a fazer uma reflexão sobre a felicidade. Em um país muito distante, existia um rei. Mesmo sendo muito rico, era um homem triste, pois não conseguia aumentar a sua riqueza. Como gostaria. Por conta disso, ele estava sempre mal-humorado. Isto causava grande problema a todo o reino, pois seus decretos, muitos injustos e cheios de exigências, massacrava o povo. A tristeza do rei aumentou tal forma que ele acabou entrando em depressão. É isso, meus prezados irmãos, que a vida, nós estamos passando pela mudança comportamental dos nossos dia a dia. Com essa passagem dessa Covid-19, veja, meus caríssimos irmãos, quantas pessoas, quantos nossos irmãos modificou
o seu temperamento, a sua mudança comportamental, a sua tristeza, chegando a levar até o suicídio. Essa tristeza do rei aumentou de tal forma que ele acabou entrando em depressão. Os médicos da realeza então disseram-lhe a ele que a única cura para a sua doença era a felicidade. Cansado de tanta tristeza, o rei ofereceu um grande prêmio para quem pudesse lhe trazer a felicidade de volta. A notícia se espalhou por todo o reino e também por países vizinhos. Em pouco tempo, o palácio estava cheio de candidatos, músicos, palhaços, dançarinas, mímicos, mágicos. Muitos tentaram, mas ninguém conseguiu um sorriso sequer do rei mal-humorado. Ele não se alegrava com nada. Preocupados, os médicos da realeza resolveram procurar um grande sábio que vivia próximo ao castelo. Um homem, então, disse aos médicos: se o rei vestisse uma camisa do homem mais feliz do reino, a alegraria com certeza. Voltará ao seu coração. Deram início, então, a uma grande investigação para descobrir quem era o homem mais feliz entre todos aqueles que viviam no reino. Depois de algumas semanas, os investigadores ficaram surpresos ao descobrirem que o homem mais feliz do reino vivia em uma casinha muito simples e humilde, bem longe do luxuoso castelo do rei. Eles foram até o lugar e viram o homem, sua mulher e seus filhos trabalhando no cabo da enxada para conseguir seu sustento. Enquanto cuidavam da terra, a família cantava louvores a Deus e passava o dia rindo. Os investigadores chamaram o tal homem que trabalhava sem camisa. Eles falaram sobre o problema e pediram que lhes desse uma das suas camisas para que a felicidade do rei voltar no coração. A resposta do homem feliz deixou os investigadores intrigados. Senhores, eu compreendo a situação e gostaria muito de ajudar a Nossa Alteza, mas há um problema. Eu não tenho uma camisa sequer para vestir. Um dos investigadores não conseguiu segurar a curiosidade e perguntou: Senhor, me perdoe a sinceridade, mas como o senhor pode ser feliz mesmo trabalhando tão duro, morando em um casebre, sendo pouco e comer e tendo uma camisa, não tendo uma camisa para vestir? Diga-me como é isso possível? O homem feliz respondeu: Senhor, vê ali na minha horta minha mulher, meus filhos trabalhando e cantando alegremente enquanto me ajudam? Pois é, nós somos felizes porque temos um tesouro muito maior do que toda a riqueza que o rei tem. É a presença de Deus em nossos corações. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e a paz e a alegria é o Espírito. Veja, meus prezados irmãos, muitas vezes nós levamos para o egoísmo e nós não tratamos que os bens materiais são bens passageiros
Então ele diz que a felicidade não está nos bens materiais, e sim nos bens espirituais. Para finalizarmos a nossa fala, nós faremos a nossa reflexão com que a essência de todos que estão nos assistindo neste momento. Lendo um texto que faz parte da nossa pesquisa, quando da elaboração do tema Ser Feliz. E essa pesquisa está baseada, para que os senhores que estão me escutando e vendo neste momento, está baseado no capítulo 5, no item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus nos afirma que a felicidade não é deste mundo. E ele diz lá: desde tempos imemoráveis, na própria origem da humanidade, nos momentos iniciais dessa jornada do reino hominal, o espírito encarnado busca vencer a dor e as vicissitudes, as angústias e os medos, buscando a tranquilidade e segurança. Nessa busca, um conceito foi se formando da felicidade. Vivemos tentando definir este sentimento, tendo este passado pelas mais diversas ideias e jamais sendo obtido em sua plenitude pelos habitantes deste planeta. Na Grécia, surgiu a ideia de que a felicidade se nutre do belo através da cultura do espírito. Epícoro, filósofo grego do período helenista, acreditava que a chave da felicidade é a sabedoria. Sócrates, no momento derradeiro da sua existência, afirmou: o homem não são suas vestes, seu invólucro, mas seu espírito. Posteriormente, o ideal epicurista sofreu violenta transformação, passando essa escola a representar um conceito deprimente por expressar gozo, posse e prazer sensual. Os continuadores deste filósofo fixaram o epicurismo nas lutas pela prosperidade, ensinando que o homem somente experimenta a felicidade, pasmem, somente quando pode gozar. Seja através do sexo desgovernado ou mediante o estômago saciado. Fomentaram a máxima: possuir para gozar, ter para sobreviver, esquecido de que a posse possui o seu possuidor. Não poucas vezes, atormentando por vê-los escravos do que tem. Este conceito, meus prezados irmãos, permanece até hoje. Para muitos, como sinônimo de felicidade. Muitos cultivam a convicção de que a felicidade é ter uma vida tranquila, sem problemas, mas que seria da nossa existência sem os desafios. São eles que nos movem, são eles que nos fazem levantar pela manhã e sair em busca do pão de cada dia. O excesso de tranquilidade nos paralisa, nos torna pessoas desinteressadas, sem aprender e progredir. As dificuldades têm função educativa e, se bem aproveitadas, tornam-se lições de valor incalculável. Como conseguiríamos desenvolver a compaixão sem a compreensão da dificuldade do outro? Passarmos por problemas facilita a nossa compreensão. A expectativa de uma vida tranquila e sem problemas nos levaria a uma vida aborrecida e sem valor. Atualmente,
O pensamento atingiu o período tecnológico, estabelecendo a chamada sociedade de consumo. A felicidade torna-se a busca incessante, a aquisição e renovação dos bens materiais. É necessário, meus prezados e caríssimos irmãos, possuir tudo o que é oferecido pela mídia. Criam-se nas pessoas novas necessidades fundamentadas unicamente no desejo dos fabricantes de vender seus produtos. As pessoas se sentem obrigadas a sentir essas tendências, mesmo que não percebam, e se tornam infelizes e desgraçadas, desesperançadas. Se formos ao Novo Testamento, veremos no Sermão do Monte verdadeira obra-prima dos seus ensinamentos morais. Jesus nos mostrando a aventura dos aflitos, que serão consolados, numa clara alusão de que as aflições por nós sentidas são passageiras e que a forma que passamos por elas tem imenso valor para o nosso aprimoramento moral. Jesus preconizou que o homem deve viver o seu mundo, mas sem perceber pertencer a ele. Ou seja, sem nos tornarmos escravos dos bens materiais, atribuindo-lhes o valor adequado à manutenção da nossa existência terrestre. Ele nos disse também que o seu reino não é deste mundo, anunciando que existem lugares melhores do que a Terra, planeta azul, onde predominam os sentimentos inferiores que nos afastam do bem e do amor. Deus deixou-nos também que a chave da felicidade é amarmos o próximo como a nós mesmos, com a prática constante da caridade. Tanto antigamente quanto hoje em dia, encontramos relatos de uma falta de perspectiva, de um vazio presente das pessoas que, independente de sua condição social, das suas posses, de modo de vida, voltando ao cultivo do prazer, as faz sentirem-se tristes, longe da felicidade tão desejada. Vemos uma crítica às ilusões que um determinado sistema de sociedade apresenta como ideal: a riqueza, o poder, ciência, prazeres, status social, trabalhos para enriquecer, etc. E colocam a pergunta fundamental: que proveito tira o homem de todo o trabalho que se afadiga debaixo do sol? Ou seja, para onde dirigimos o nosso esforço diário? O que desejamos da nossa existência? Existe ali a noção de que a felicidade em nosso planeta não é plena, que a felicidade não é deste mundo. Mas por quê? Encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 e 2, os motivos que levam a esta conclusão. E no capítulo 2, temos a justificativa para a frase que Jesus disse a Pilatos, quando questionado se ele era rei. E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta de que a humanidade alcançará e devendo constituir objetos das maiores preocupações do homem na terra. A resposta do Divino Mestre também nos faz considerar a existência de outros lugares. Ou mundos onde a vida
prospera em condições diferentes daquele que temos aqui. E no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Podemos ver que a casa do Pai, Deus, é o universo onde existem diversas categorias de mundos habitados, cada um adequado às suas condições evolutivas dos espíritos que nele reencarnam. Meus caríssimos irmãos, chegamos no ponto final da nossa fala da noite de hoje. Fechemos os nossos olhos mais uma vez e agradecemos ao nosso Mestre Jesus, o nosso meigo Rabi da Galileia, que nos comporta a cada dia da nossa vida neste plano de provas e expiações. Que podemos neste momento, Jesus, abraçarmos os nossos irmãos que passam por dificuldades ou necessidades, aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, aqueles que não mais pertencem a esse plano físico, que já se encontram na eternidade. Contempla, mestre amigo, a cada um desses nossos irmãos que ainda permanece neste plano de evolução, deste plano que a modifica a cada dia, e que nós tenhamos na concepção interior um sentido maior de que existe um Deus, existe um governador, e que nos tornemos mais irmãos, para aqueles que buscam a felicidade, aqueles que buscam a palavra, e que muitas vezes não encontram de quando os procuram. E neste momento mais sublime da nossa fala da noite de hoje, queremos agradecer ao IERP, ao nosso irmão Eduardo, aos espíritos de luz que formalizam aquele cantinho de amor, de paz e de misericórdia, que recolhe aqueles espíritos que passam por dificuldades. Abrace, mestre amigo, a cada um de nós, para que possamos ter a incumbência de pregarmos o Evangelho em todos os momentos da nossa vida, para que assim for, possamos ser o pregador da tua palavra, quando tu dissestes, quando uma ou mais pessoas estiverem presentes, eu estarei presente também. E neste momento, Jesus, nós queremos agradecer de todo o nosso coração a esta oportunidade que a mim foi dado, e dizer em uma só voz: glória a Deus nas alturas e aos espíritos benevolentes de boas vontades. Fica conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja.